E aí pessoal, beleza? Esse aqui é o primeiro vídeo da primeira etapa do Bootcamp, onde a gente vai passar vários conceitos de programação em C. A gente vai passar sobre com operadores, tipos de dados, condicionais, loops, linhas de comandos e até números mágicos. Esse vídeo aqui é um compiladão de mais ou menos 40 minutos para mais e espero que vocês gostem. Aproveitem as aulas. E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre tipos de dados e variáveis, uma propriedade fundamental em C e em programação em geral. E ela funciona um pouco diferente em C porque é uma linguagem mais de baixo nível comparada às outras linguagens como Python, PHP e JavaScript. Então vamos lá. Bem, se você já trabalhou com outras linguagens de programação mais modernas, que elas são dinâmicas, C o processo é um pouco diferente. Por ser uma linguagem de baixo nível, antiga, quando eu falo antiga porque ela foi criada e lançada em 1972, a gente precisa especificar o tipo de dado com que a gente está lidando toda vez que a gente declara uma variável pela primeira vez. A gente vai mostrar algumas delas para você se familiarizar. A primeira delas é o tipo int. Esse vai ser usado para a gente armazenar inteiros, números positivos e negativos. Cada inteiro vai sempre ocupar 4 bytes de memória, que são 32 bits. Lembra sempre que 1 byte sempre são 8 bits de memória. Isso significa que a faixa de valores que o inteiro pode armazenar está limitado pelo que pode caber dentro de 32 bits de informação. E o que acontece é que há muito tempo atrás foi decidido que a gente ia dividir esses 32 bits entre positivo e negativo. Essa faixa aqui é negativa e essa faixa aqui é positiva. Ambas têm valores mais ou menos de 2 bilhões para cada lado e esse menos 1 aqui é só para compor esse zero. A gente também tem uma variação do int chamada de unsigned int, ou int não escrito, tem uma tradução direta. O unsigned é um qualificador, um modificador, como você quiser chamar. Ele pode ser usado em vários tipos, não só no int, e ele vai dobrar a faixa de valores de números positivos, mas também você tem a contraparte de não ter mais números negativos. Você raramente vai usar o unsigned, a não ser que você está trabalhando com números muito absurdos, entre 2 e 4 bilhões. O próximo tipo de dado é o tipo char. Os chars vão ser variáveis que vão ocupar somente um caractere e sempre vai ocupar um byte de memória, 8 bits. Eles também têm uma faixa, mas essa é bem menor do que a dos inteiros, que vai de menos 2 elevado a 7, de 2 elevado a 7, menos 1, também para ocupar o zero. Graças ao ASCII, que é um processo de mapeamento, a gente pode designar números a caracteres específicos, como por exemplo, a letra A em maiúsculo em ASCII é o número 65, em minúsculo é 97, o caractere 0, não o número em si, é 48. O próximo tipo de data são os floats. São números reais, pontos flutuantes, como quiser chamar. Basicamente, eles têm pontos decimais associados ao inteiro. Eles também ocupam 4 bytes de memória, assim como os inteiros, mas eles não têm uma faixa específica na qual eles ocupam, porque é meio confuso e muito pouco intuitivo dizer como especificar até onde o float vai. É suficiente dizer que você tem um número como π, você tem que definir os dois lados, o número inteiro e os decimais. Então, π, por exemplo, você tem o inteiro, que é o 3, e a parte decimal, que é 0, 14, 1, 5, 9, por exemplo, e assim você tem que representar todos eles. Então, o que você acha que isso significa? Uma coisa de certa é que cada vez mais que a parte decimal for maior e maior, você também vai ter uma parte inteira maior. Isso não pode ser tão preciso como a faixa decimal, e isso é de fato a limitação do float. Os floats têm um problema de precisão, e a gente só tem 32 bits para trabalhar e para ser precisos com eles. Nós não necessariamente temos que ter uma parte decimal, a parte precisa de 100 a 200 dígitos, porque a gente só tem 32 bits para trabalhar com eles, e essa é a limitação. Mas, felizmente, a gente tem outro tipo chamado double, que é basicamente a dobrar os números flutuantes. Eles têm mais precisão, mas também eles tomam mais espaço na memória. Aqui eles ocupam o dobro, ou seja, é double em tudo, é o dobro de tudo. Eles têm a capacidade de armazenar com 64 bits de informação. Bem, isso significa que a gente consegue ser muito mais preciso em pontos decimais. Em vez do número π ter, por exemplo, 7 números decimais, 7 casas decimais, agora a gente pode ter 30 casas decimais. Isso é importante, mas só para casos bem específicos. Para você ser muito preciso, é melhor que você use double em vez de float. Basicamente, se você quiser trabalhar com muita especificidade e muita precisão e com números decimais absurdos, a gente recomenda que você use double, void. Isso é um tipo, mas não é um tipo de dado. A gente não pode criar uma variável do tipo void e assimilar um valor a ela. Para funções funciona, porque é um tipo de retorno. Basicamente não vai retornar nenhum valor, por isso void, vazio. Você comumente vai ver funções que não têm retorno, que são do tipo void. Um
bom exemplo que a gente vê bem frequentemente e é muito comum é o printf. O printf executa um print, ele imprime na tela, mas ele não está retornando nada, não retorna um valor, ele só faz uma ação. Por exemplo, os parâmetros de uma lista de uma função, eu vou exemplificar aqui como int main, além do seu retorno, também pode ser void, ou seja, é um parâmetro vazio, ela não precisa de parâmetros. Então, por agora, é melhor que você pense void como nada, é um substituto para que não retorne nada, é nada. E após isso também, se você quiser se aprofundar, é interessante. Esses até agora foram os 5 principais tipos de dados que a gente vai encontrar em C. Agora falando sobre tipos definidos, os typedefs, é um tipo que permite que você crie o seu próprio tipo de dado. Então agora vamos para a parte prática, de fato, como criar uma variável. Para criar uma variável, você só vai precisar de 2 coisas, o tipo e o nome dela. Primeiramente, você dá o tipo dela. Nesse caso aqui, a gente tem um int. E depois você dá o nome dela. Nesse caso aqui, number ou número. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que como um char. A única diferença entre elas, como a gente viu, é que o int vai armazenar números inteiros e o char vai armazenar um caractere. Se você quiser criar várias de uma vez, do mesmo tipo, é o mesmo processo, só que você vai separar elas por vírgula. Então, height e width, que é altura e largura, vão ser inteiras e elas estão sendo criadas na mesma linha. Char, a mesma coisa, só que com caracteres. Bem direto, certo? Mas é uma boa prática sempre declarar variáveis quando você precisar delas e não enchê-las de antemão. Quando me refiro a declarar variáveis somente quando você precisar delas, é que você não precisa gerar todas as suas variáveis no início do seu programa. Então, você imagina que vai ter 5 variáveis, só declare ela quando ela realmente for ser usada. Bem, vamos para a funcionalidade dela agora. Bem, para usar uma variável é ainda mais simples. Depois que você declara ela, você não precisa mais rechamar o tipo dela. Então, aqui em cima a gente tem 4 linhas de código. Aqui estamos declarando. E aqui, como você pode ver, a gente não precisa chamar de novo o int. A gente só declara ela. A mesma coisa com essa variável aqui, letter. A gente está declarando ela do tipo char dessa vez. E aqui a gente está atribuindo. O processo de inicialização é basicamente esses 2 fatores combinados, como dá para ver aqui embaixo. Então, eu já estou tipando, dando o nome e declarando, atribuindo um valor. A mesma coisa com a letter aqui embaixo. Então, eu estou tipando, colocando o nome e já atribuindo um valor. Cuidado para não redeclarar suas variáveis. Pode haver umas consequências indesejáveis quanto a isso. Algumas outras coisas a se prestar atenção é que quando você rechama ela, uma variável, quando você chama ela de novo, você não está recriando ela. Você só está atribuindo um novo valor. Então, vamos supor que eu quisesse chamar número de novo e agora o valor do número seria 30. A variável número já está na memória. Eu só estou reatribuindo um valor a ela. Bem, esses foram os conceitos básicos sobre estruturas de dados em C, os 5 principais e os 2 que a gente fornece como de fato usam a variável. É isso. E até uma próxima aula. E aí, pessoal, beleza? Eu vou falar hoje sobre operadores em C. A gente já viu um operador, que foi o sinal de igual, para atribuir um valor a uma variável, mas a gente vai ver diversos tipos hoje e vamos começar pelos básicos. Vamos começar pelos operadores aritméticos. Então vamos lá. Em C, a gente pode somar, subtrair, multiplicar, dividir, assim que você já está habituado com operações matemáticas normais que você viu durante todo o seu período escolar. Aqui a gente tem 2 linhas de código que eu vou destrinchar passo a passo para vocês, para mostrar que é incrivelmente similar e vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, na primeira linha de código, a gente tem que o int x acabou de ser declarado e que vai receber o valor de y mais 1. Vamos supor que anteriormente y já tenha sido declarado e tem um valor de 10. Então, x agora está valendo 11. Na segunda linha, x já vale 11. Então, 5 vezes 11, 55. X agora foi substituído mais uma vez por 55. Pode soar um pouco confuso, mas como em C, para praticamente todas as linguagens de programação, o valor atribuído vai ser sempre da direita para a esquerda. Então, significa que todo valor à direita vai ser colocado à esquerda. Pode parecer um pouco confuso, mas agora x foi substituído por 55, que antes era 11, e assim por diante. Então, vamos supor que você tem uma expressão matemática muito mais longa aqui. O que for definido vai ser atribuído a x. Tem um outro operador, que provavelmente você não ouviu como módulo, mas que a gente tem aqui, que pode parecer meio ambíguo e estranho, mas ele vai ser bastante útil para a gente, que é o operador de porcentagem, que vai fornecer para a gente o resto da divisão de um número da esquerda para o número da direita. Fazendo essa divisão aqui, o que a gente teria obter de divisão seria 3 com o resto 1, que isso é m. M é o resto entre 13 dividido por 4. Pode parecer meio esquisito e talvez meio inútil, mas a gente vai usar ele em uma série de problemas. Por exemplo, quando a gente está lidando com um número aleatório, um número gerado aleatoriamente, você pode estar lidando com um valor de 0 até um número gigante, mas você quer trabalhar dentro de uma faixa de números. Então vamos dizer que essa faixa vai ser entre 0 e 20. Você quer obter números aleatórios de uma faixa entre 0 e 20. Para que a gente consiga obter um número dentro
desse escopo, a melhor forma é utilizando o operador de módulo, porque dividir, refatorar, vai ser muito complicado e o módulo já vai deixar isso bem intuitivo. Porque dessa forma, independente do valor que vai ser gerado aleatoriamente, ele sempre vai obter o resto entre 0 e 19. E com a pequena forma e os pequenos ajustes, que são insignificantes comparados aos outros métodos, a gente consegue definir uma faixa de valores para trabalhar com números aleatórios. Indo mais adiante, em C, a gente tem algumas outras maneiras de aplicar operadores aritméticos para uma única variável utilizando pequenos atalhos. Como você pode ver, essas duas linhas de código representam exatamente a mesma coisa. Isso aqui é somente um atalho para você não ter que reescrever a variável duas vezes, mas ambas vão dar o mesmo resultado. Então, x, vamos supor que x aqui, pegando da outra, está valendo 50 ou 55 vezes 2, agora passa a ser 110. Vamos supor que essa linha aqui não existe e só essa vai ser exatamente o mesmo valor. Você também tem essa mesma funcionalidade, mas com incremento e decremento de uma única variável, que sempre vai ser em 1. Então, x mais mais, ele vai adicionar mais 1. Então, x mais mais, ele vai sempre adicionar mais 1. E x menos menos, ele sempre vai decrementar 1. Então, vamos trocar um pouco de abordagem, saindo de aritmética e entrando em expressões booleanas, que vão cair também em lógica. Uma expressão booleana só pode ter apenas um de dois valores, verdadeiro ou falso, que a gente vai estar utilizando bastante. Ela praticamente vai decidir todas as nossas decisões lógicas. Por exemplo, se a gente decidir que uma faixa de condição for verdadeira, ela pode se ramificar para uma direção, e se for falsa, para outra, ou simplesmente não executar o código. É assim que a lógica vai funcionar, e é para isso que servem as expressões booleanas. Algumas vezes a gente trabalhando com C, a gente pensa que precisa utilizar expressões booleanas, como true e false, mas funciona um pouco diferente. Em C, todo valor que não seja 0 é equivalente a true, verdadeiro, e 0 é sempre falso. Vão haver dois tipos principais de expressões booleanas com que a gente vai lidar, que são operadores lógicos e operadores relacionais. Você vai perceber que eles são bem simples em um instante. Não precisa se preocupar em pegar o termo, mas você vai ver que é muito intuitivo. Então vamos começar com os operadores lógicos. Tudo aqui envolve lógica. Então vamos começar pelo operador i. É bem simples. Só vai ser verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Então caso um deles seja falso, toda expressão vai ser evaluada como falso. O operador lógico ou é praticamente ao contrário. Pelo menos alguma delas tem que ser verdadeira. Se ambas forem falsas, aí sim será falso. O operador lógico não. Ele basicamente vai inverter o valor do seu operando. Então se antes ele era true, com uma exclamação ele vai virar false e vice-versa. Se antes ele era false, com a exclamação ele vai virar true. Os operadores relacionais, você já deve estar habituado também como funciona na matemática. A diferença é que na programação a gente vai obter um valor booleano, true ou false. Funciona exatamente como na matemática. Então, x menor que y, menor ou igual que, maior ou igual que, ou maior ou igual que. C também tem comparativos de igualdade ou desigualdade. Então, o mesmo sinal que você usava para atribuir, você vai somente duplicar ele. Então, o sinal de igualdade, você sempre vai usar dois iguais. Para testar se eles são diferentes, ou seja, se eles são desiguais, é uma exclamação e um igual. Tenha cuidado, muito cuidado, porque é muito comum, principalmente de começo a gente aprendendo, a achar que o sinal de atribuição é o mesmo de comparação. E eles não são, eles são totalmente diferentes. Então, esses foram os principais operadores que a gente vai ver em C, que vai servir para outras linguagens de programação, tanto os aritméticos como os lógicos e relacionais. Até a próxima! Então a gente vai falar de algo bastante importante agora na programação, que são instruções condicionais. Elas vão permitir que seu programa possua várias ramificações diferentes baseadas no que o seu usuário vai inserir. Então uma resposta pode designar para um caminho ou para outro, dependendo do que ele informar ao programa, ao prompt. E você tem algumas formas diferentes da gente implementar isso. Então vamos lá. Então em si a gente vai ter esse tipo de estrutura, que é o if, se, duas chaves e a expressão booleana aqui. Vamos supor que a expressão booleana seja x é maior ou igual a 10. Então vamos lá. Vamos supor que no primeiro caso, x seja 11, sendo maior ou igual a 10, é verdadeira. Então, vai executar tudo que está dentro das chaves de cima para baixo. Vamos para outro exemplo. Vamos supor que dessa vez, x não seja 11, x vai ser 1. Bater a condição? Não, não bateu a condição. Então, ela vai simplesmente ignorar esse bloco daqui. Partindo para outra premissa, agora em vez de um caminho só, a gente tem dois caminhos. Então, vamos supor o mesmo caso, que a expressão booleana seja x é igual ou maior que 10 e que x é 11, assim como na outra vez. Então, vai executar tudo de cima para baixo e a expressão vai ser avaliada como verdadeira. Mas aí vamos fazer o mesmo caso. X não é 11 mais, x é 1. Então, em vez de ela simplesmente ignorar, ela vai vir para o else. Em uma tradução direta, if é se e else é se não, execute isso. Então, sempre que for verdadeira, o se vai ser priorizado. Sempre que for falsa, o else, o se não, vai ser priorizado da mesma maneira que o se, sempre de cima para baixo. Mas dá para a gente complementar isso aqui fazendo cadeias. Como funcionam as cadeias? Basicamente, em C, é possível fazer uma cadeia
de if-else. Significa que cada expressão é mutuamente exclusiva, ou seja, conectadas entre elas. Supondo que a primeira seja x é maior ou igual a 30, a segunda seja x é maior ou igual a 20 e a terceira seja x é maior ou igual a 10, se x não for nem 30, nem 20 nem 10, ela vai ser jogada pro else e assim vai ser executado. Mas não precisa ser necessariamente dessa forma. Significa que elas vão ser blocos de condições isoladas e caso você queira atribuir um se não, um else, ela vai se conectar ao primeiro if que ela achar que estiver mais perto. Agora vamos dar uma olhada em um tipo diferente de condicional, o switch. O switch é uma estrutura de condicional que a gente permite enumerar casos discretos em vez de dependendo em expressões booleanas. Significa que aqui não tem verdadeiro ou falso. A gente tem os valores colocados pelo usuário que podem corresponder a um tipo de caso. Então, nesse caso aqui, int x, ele vai pegar um int. E aqui é a variável que ele vai estar analisando. Então, vamos supor que getInt na primeira vez, seja 1, ele vai vir no caso 1 e vai executar. Aplicando o código linha a linha, vamos supor que o primeiro x está pegando um número aleatório e que o primeiro número seja o número 1. Ele vai corresponder a esse caso. De uma próxima vez, ele vai pegar o número 2, vai corresponder a esse caso. Numa próxima, o número 3, ele vai corresponder a esse caso. Se ele não corresponder a nenhum desses números, vamos supor que o próximo número seja o número 21, como não está em nenhum caso, ele vai para o default e ele vai executar o default. Tanto que até no exemplo aqui é sorry, que é desculpa, o número não está dentro dos casos. O break, em cada seção de código, porque em um comportamento sem o break, ele passaria direto. Então vamos supor que esse break não exista e que o caso 1 agora acontece, mas já passa diretamente para o caso 2 e assim sucessivamente. A não ser que você queira esse comportamento, é sempre ideal que a gente use break em cada caso de switch. A próxima estrutura condicional não é de fato uma estrutura, e sim mais um atalho, um jeito de deixar seu código mais bonitinho. Que como vocês podem ver na esquerda, a gente está usando aqueles blocos que a gente viu anteriormente de if-else para avaliar booleanos. E na direita a gente está vendo uma variável sendo colocada com expressão, uma interrogação e 2 pontos. O que é essa interrogação e esses 2 pontos? É o operador ternário. A interrogação nesse caso aqui está representando o if e os 2 pontos o else. Para lidar com pequenas condicionais e coisas mais simples, usar o operador ternário deixa seu código mais limpo, mais curto, mas muitas vezes pode dificultar a compreensão de quem está lendo. A gente está lhe apresentando para incrementar seu conhecimento, mas sabe que não é obrigatório de forma alguma usar dessa forma, que há situações corretas de se usá-lo. Você utilizar isso aqui com expressões muito complexas vai deixar seu código mais rebuscado e talvez mais sujo do que simplesmente usar o if-else convencional. Fazendo uma revisão rápida do que a gente viu até agora, cada estrutura tem sua prática e condição correta de ser usada. Em sua maioria das vezes, a gente vai utilizar if-else para avaliar condições booleanas. Switch não é tão comum assim de se utilizar, mas é importante que você saiba que também é possível usar casos discretos. E o operador ternário é um jeito bonitinho e prático de você avaliar expressões condicionais booleanas no seu código. Aprender o fundamento de condicionais é extremamente importante para sua carreira de programador. E a gente aqui só lhe mostrou as principais formas de implementação delas em C, mas vão servir para diversas outras linguagens e provavelmente durante toda a sua carreira. Por hoje é só e é isso. E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai apresentar os conceitos de loop, assim condicionais, a gente vai colocar eles parte a parte para que você entenda a similaridade e como eles vão funcionar. Os loops são legais porque você economiza muito código, evita repetição, em vez de você ter que fazer várias vezes, você pode colocar tudo dentro de um bloco só, dentro de um escopo só, e ele vai realizar da forma que o loop se comporta. A gente vai ver os 3 tipos principais para que você entenda, e é isso que a gente vai ver hoje. Então vamos lá. Para o primeiro tipo de loop, vai trabalhar com while. Vamos começar com os loops infinitos. A não ser que a gente pare ele, dando um break, ou finalizando o programa de alguma forma, ele sempre vai ficar rodando tudo que estiver dentro das chaves. O while com a expressão booleana, lembrando que o while significa enquanto em uma tradução literal direta, vai ficar fazendo checagem. Sempre que for verdadeiro, ele vai executar tudo que está dentro das chaves. E assim por diante, várias e várias vezes, até que a expressão seja falsa. Quando ela for falsa, ela simplesmente vai ignorar o bloco, passar direto para a próxima linha, o do while. Ela vai sanar o seu problema caso você sempre queira que o seu código dentro de um loop seja executado pelo menos uma vez e depois sim seja sempre checada pela condição do while. Porque vamos supor que na outra condição o while nunca acontece, porque a sua expressão booleana já começa sendo falsa. E assim ela passa direto. No do while, ela vai ser pelo menos executada uma vez e depois vai ser checada várias e várias vezes. Certo, chegamos no for loop. For loop pode ser à primeira vista e muito chato de escrever, mas ele é bastante ativo. Ele é legal para que você defina que aconteça um comportamento por determinado número de vezes. Então você quer que aconteça um determinado número de coisas 10 vezes e vai ser assim que vai funcionar. O primeiro é o fator de inicialização.
Então o que a gente está falando aqui é que o int i vai começar 0. Aqui a gente está dando a condição do loop. Significa que toda vez que ele passar, ele vai passar por essa condição. I é menor que 10? Se sim, execute e dê um incremento. Vai fazendo o processo. Quando i for maior que 10, toda a caixa vai ser passada direto. Olhando dessa maneira, talvez seja mais fácil você entender. Tirando de fato a taxa, definindo o que de fato cada bloco faz, deve ficar mais fácil. Então aqui a gente define o começo, no caso a inicialização, a expressão que ele sempre vai ficar checando e o incremento ou o decremento. Então a gente primeiro sempre tem que declarar aonde ela vai começar, a expressão que vai ser checada. Se for true, beleza, ela vai executar o código dentro das chaves. Se não, ela vai pular. Então ela vai ser incrementada e aí vai repetir esse processo até que a expressão seja falsa. Tem uma síntese geral, vamos definir para vocês os 3 tipos de loops e quando vocês vão usar ele. Então while é o quando você precisa que um loop repita várias e várias vezes sem você saber de forma determinada quantas vezes ele vai fazer isso. O do while, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que o while, só que você precisa que aconteça pelo menos uma vez. E o for loop, quando você quer que um loop aconteça um determinado número de vezes, mesmo que quando você compile o programa, você não sabe quantas vezes vai ser, mas que ele tenha uma determinação pré-definida. Vamos supor que em uma função, para explicar melhor, vamos supor que você tem uma função que ele vai imprimir várias vezes, só que quem vai definir quantas vezes vai ser impresso vai ser o usuário. Então, como primeiro parâmetro dessa função, a gente vai ter uma frase e como segundo parâmetro, a gente vai ter a quantidade de vezes na qual vai ser impresso. Vamos supor que seja 3 dessa vez. Então, o que vai acontecer? Em um for loop, como a gente viu antes naquela estrutura, a gente definir que ela vai começar com 0 e que aqui a gente vai expressar a booleana baseada nesse parâmetro aqui. Então, vamos supor i tem que ser no mínimo maior que 3 dessa vez, que ele vai ficar sempre incrementando. Então, ele vai executar 3 vezes o for loop. Ah, mas eu não quero que seja 3 vezes. Então, beleza, eu quero que seja agora 5 vezes. O for loop não precisa saber disso. Vamos chamar esse cara daqui de x, que vai ser o parâmetro na função. E assim por diante. Eu espero que tenha ficado conciso o entendimento dos loops. Eles são muito intuitivos. Bem, eu espero que você tenha entendido. Cada loop tem o contexto certo a ser usado, mas você vai pegar somente isso na prática. Se você entendeu bem os conceitos deles, como eles funcionam de forma diferente, em qual contexto cada um deles se encaixa, tendo em vista que cada um tem uma propriedade única entre ele e que vai salvar muita linha de códigos quando você souber usar eles. Até a próxima. E aí pessoal, beleza? A gente vai falar sobre alguns comandos em Linux. Eu sei que muitos de vocês usam Windows e podem até achar desnecessários, tá? Até porque várias distribuições de Linux hoje, elas têm interfaces gráficas próprias. A gente tem o Ubuntu, Debian, Mint, até o próprio Arch, Manjaro, já tem sua própria interface gráfica. Mas dá pra fazer tudo que você faz no mouse no terminal, que é essa parte legal. E que mesmo que você não precise usar isso especificamente agora, vocês provavelmente vão precisar ao longo da carreira de vocês como programador, mexendo com o terminal em si, ou pela praticidade mesmo. Vocês vão ver que a gente vai lidar diversas vezes com terminal. Então eu vou lhe dar um pouco a abordagem diferente aqui, mostrando parte prática no slide e um pouquinho codando de fato, só para vocês entenderem como funciona. Vamos lá? Então vamos dar uma olhada em algumas essenciais que vão funcionar dentro da IDE ou de qualquer outro sistema baseado em Linux. A ideia que eu estou me referindo é a ideia do CSV. Mas vamos lá. O primeiro comando que você vai usar bastante, tenho certeza disso, é o ls. O ls é uma abreviação para list ou list. Esse comando vai listar todos os arquivos e pastas do diretório que você está chamando ele. Bem, aqui no terminal eu estou usando WSL, que é Windows Subsystem for Linux, porque eu uso Linux, mas ele vai funcionar exatamente igual, tanto em uma máquina como na IDE. Aqui eu estou na minha página principal, então se você digitar ls, ele vai listar todas as páginas que eu tenho nesse diretório. Então, para que você se familiarize, além do ls, eu posso adicionar alguns modificadores a ele, pós o ls. Então, por exemplo, posso chamar uma ajuda na minha lista. Isso vai listar todos os outros comandos que eu posso unir com ls. Você vê que ele trouxe uma lista diversa. Eu diria que as mais úteis são -a, abreviação para all, o diretório, o -r, que é de recursivo, e claro, o próprio help. Então vamos listar aqui ls-a para listar de fato todos, vai mostrar até arquivos ocultos. Pronto, você pode ver que cresceu um bocado da lista inicial que a gente tinha antes. Mas vamos lá, vamos voltar para o slide. O próximo comando é uma abreviação para change directory, que é o cd, e o directory é diretório. Esse comando vai lhe mover de um diretório para o outro, assim você especificar. Ele tem alguns atalhozinhos também. Então, ponto só, ele vai mover para o diretório que você está. 2 pontos, ele vai voltar o diretório, ou seja, ele vai para o diretório pai. E se você estiver curioso, você não sabe onde você está, qual diretório você está trabalhando, você sempre pode estar pwd, que ele vai mostrar aonde você está. Vamos de novo para o terminal. Bem, aqui no terminal, eu vou chamar uma lista para ver todos os diretórios que eu tenho na minha home. Eu vou dar um cd nos meus projetos do Git e vou entrar, beleza? Estou aqui nos meus projetos do Git. Se eu dar cd ponto, vocês vão ver que não vai mudar nada, porque era aquele atalho de ir para o diretório que você estava. Mas se eu der cd 2 pontos, eu vou acabar voltando para home, porque a home é o diretório pai. Então, voltando lá para onde eu estava, cd git project, aqui dentro
outro, vamos supor que eu não tenho essa interface, porque a interface pura não é assim, é o bash. Meu Linux é um pouco mexido, então vamos supor que a gente não saiba onde eu tô, qual é o meu diretório. Então eu posso escrever pwd, pronto, eu sei onde eu tô, eu sei qual é o diretório que eu estou trabalhando. Vamos pro próximo. Make Directory é uma abreviação para Make Directory, que é um diretório. Ele basicamente vai criar uma pasta do diretório que você tá. Então lembra que eu estava na minha pastinha de projetos do Git Project? Então ali dentro posso chamar um makedir e dar um nome a uma nova pasta, um novo diretório. E assim ele vai criar uma nova pasta, um folder pra gente. O próximo comando é o cp, copy, é a abreviação. O cp vai funcionar exatamente como um Ctrl+C e um Ctrl+V. O primeiro, o source, ele vai permitir que você pegue uma duplicata desse arquivo, que você vai salvar ele na destinação. Se você quiser que ele copie até uma pasta, você pode usar o modificador R, que é de recursividade. Recursividade é basicamente um loop que ele vai gerar. Imagine como um fatorial, só que ele vai analisar toda a cadeia de pastas e é para isso que serve. Bem, vindo aqui para o terminal, vamos ver como o copy funciona na prática. Então, dentro do meu diretório de Git Project, eu criei um arquivozinho chamado copy.txt. É um TXT simples e vai mostrar para vocês como funciona. Então, eu vou chamar copy, que é a minha fonte, e eu vou copiar ele para minha home, que aqui no Linux é um til. Beleza. Agora vamos voltar lá para home e vamos dar um list, ver se chegou aqui. Pronto, copy.txt está aqui. Vamos tentar usar outra coisa também. Vamos voltar lá na minha pasta, no meu diretório dos projetos, e vamos criar aqui uma pastinha chamada New Folder. Nesse New Folder, eu quero fazer a mesma coisa agora, só que movendo a minha pasta. Eu sei que não tem nada aqui dentro, mas vamos lá. Copy. Agora eu tenho que usar o "-R", porque mesmo que seja um diretório vazio, ele vai precisar que você especifique isso. Então, New Folder. E de novo, vou jogar ele lá para minha home do Linux. Vamos ver se chegou lá. Pronto. Então tá aqui tanto o meu diretório como o meu arquivo. Lembre que quando você está mexendo com diretórios, ou seja, pastas, você sempre tem que chamar a função de recursividade, que é esse "-R", para que funcione. O próximo comando é o remove, o RM. O RM, você chama ele junto a uma pasta ou arquivo, e assim que você digitar, ele vai pedir a confirmação se você quer de fato remover aquele arquivo. Lembre-se que não tem como desfazer, então tenha muito cuidado quando você fazer isso. Se você quiser pular essa confirmação direta, você pode dar um RM-F e aí o arquivo. O "-F" é force, mas de novo, lembre que não tem como desfazer, faça seu próprio risco. Para deletar diretórios, lembre que dá para usar aquela função de recursividade, e é assim que se você quiser pular também, dá para combinar os dois. Então você vai chamar o remove, o R, e se você quiser pular a confirmação, você pode usar "-RF e aí sim chamar o diretório. Bem, aqui no terminal, vamos usar o remove. Lembra daquela pastinha e daquele arquivo que eu criei para mostrar para vocês como faziam um arquivo e como copiava? Então vamos lá, quero apagar, dei um list, já identifiquei o que ele é, vou dar um remove copy.txt. Vamos rodar a lista de novo, pode ver que ele não existe mais. Agora eu quero remover o meu novo arquivo, então remove new folder. Se eu usar assim, não vai funcionar, porque ele está me avisando que é um diretório. Então eu tenho que usar o modificador de recursividade. Então remove "-R e new folder. Prontinho, foi apagado. O comando move mv é extremamente semelhante ao copy. Ele vai funcionar exatamente da mesma maneira, mas ao invés de fato copiar de um diretório para outro lugar, ele vai de fato mover. Então, aquele copy lá que eu tinha na minha arquivo dos projetos do Git, eu quero que em vez de copiar, eu realmente mova ele. Aqui no terminal, eu vou entrar no meu diretório dos projetos do Git, onde a gente criou aqueles dois arquivos, aquela pasta e aquele arquivo para demonstrações, só que ao invés de copiar, eu quero que agora eu realmente mova eles. Então vamos começar pelo texto, move copy.txt, e aqui eu vou designar o destino dele. Vou colocar aqui a minha home. Agora com o próximo, eu quero fazer isso com o diretório, que é aquele new folder ali. Dessa vez, você não precisa usar recursividade, você está passando diretamente para outro destino. Então, move new folder e a minha home. Beleza, vamos voltar lá para minha home, ver se esses dois chegaram. Rodei ls, tá perfeito, tá tudo aqui. Vamos checar se lá nos meus projetos, no outro diretório sumiu. Entrei nele, prontinho, não tem mais nada aqui. Bem, de conceitos básicos usando os comandos de Linux, esses foram os essenciais que você vai usar durante toda a sua carreira como programador. Se você ficou curioso, achou interessante, nós te recomendando mais alguns novos para você. São esses aí que estão na tela. Mas só esses que foram apresentados vão ser suficientes para fazer e lidar com várias coisas. E até uma próxima. E aí pessoal, beleza? A gente vai falar de números mágicos, mas números mágicos, meu solto é meio esquisito. O que são números mágicos? Os mágicos são constantes, são números soltos no nosso código. Por exemplo, vamos dar uma olhada nessa função aqui. Certamente não existe um tipo de dado chamado card ou deck em C. É só um exemplo que mescla pseudocódigo com o estilo de C. Então, à primeira vista, isso aparentemente é uma função de distribuir cartas e que recebe um baralho com o parâmetro da função, que como resultado final vai retornar uma carta pra gente. Eu estou fazendo algo aqui que vai de 0 a 52, então eu forneço uma carta. Mas então aqui a gente tem um número mágico, tá vendo? Você consegue
consegue ver qual é o número mágico? Ou melhor ainda, você consegue enxergar qual o problema de ter um número mágico aqui? Então vamos pensar um pouco além da caixa. Se isso é somente uma função em seu próprio arquivo, que está dentro de uma pasta, com mais um monte de arquivos de outras funções que fazem coisas diferentes ao baralho, vamos dizer que uma função entregue 4 cartas ao invés de uma, ou embaralha e não dá nenhuma carta. Dá para entender por que usar um número mágico é um problema? Intuitivamente, você já deve ter pensado que 52 é o número de cartas que tem um baralho convencional. Que nosso programa aqui está meio que só voando, ele só está aqui o 52. Uma maneira de resolver o problema é simplesmente atribuir uma variável a ele. E agora a gente fala explicitamente que esse 52 tem um significado visível e intuitivo. Mas, de certa forma, introduz um outro problema, que não pode ser de imediato, mas mesmo que a gente declare essa variável de forma global, isso é, o programa todo vai ter acesso a ela, se houver uma outra função que manipule esse valor e acabe mudando ele, agora a gente tem um problema. Principalmente nesse contexto que a gente está embaralhando um baralho, que é uma carta ou diversas cartas, vai mudar o resultado, que pode ser explorado como um bug ou para alguém tirar vantagem. Então, a linguagem C dá para a gente ter um pré-processador direto, é mais comumente chamado de macro, para a gente criar constantes simbólicas. Você já viu um deles quando a gente chama o include para colocar as bibliotecas. A forma de criar um macro é exatamente como você está vendo, o hashtag define, o nome e o replacement, a substituição. Só uma adenda aqui rapidinho, não coloca ponto e vírgula no final dos seus macros. Então, o que vai acontecer é que o seu programa vai compilar o seu código e vai substituir todas as instâncias do nome que você colocou no define e substituir pela referência, pela substituição, pelo replacement. De forma análoga, imagine o name e o replacement como copiar e colar e o define como buscar e substituir. Então, por exemplo, se nós definirmos o número pi, se você gosta ou entende matemática, você provavelmente vai tirar logo de cara que 3,14 é o número de pi, mas ele vai estar simplesmente solto no programa. Com a constante, agora a gente deixa ele um significado simbólico e explícito. E assim, toda vez que seu código compilar, ele vai procurar pelas letras P e I maiúscula e vai substituir pelo número 3,14, blá 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 blá, e assim adiante. Com isso, a gente não precisa mais se preocupar com o valor sendo alterado por alguma outra função, porque independente da operação que seja, sempre vai trabalhar com o valor do pi original definido. Você também deve ter percebido que nos dois exemplos, as duas constantes que eu mostrei como exemplo têm letras maiúsculas. Isso é uma convenção. A razão que a maioria das pessoas deixam em all caps em maiúscula quando usam define, que é para deixar explícito e super claro que esse elemento do código é constante. E se tiver em minúsculo, pode confundir com a variável. Então essa solução aqui, comparada às anteriores, é a melhor. Agora eu primeiro defino o valor do meu baralho e assim a utilização do meu valor no loop é muito mais seguro, intuitivo e legível. Você não pode manipular uma constante, não pode escrever deck size mais, por exemplo, que não vai incrementar, mas vamos supor outro caso que seja uma variável. Se eu escrever deck size mais, aí sim pode mudar o valor de 52 para 53. Mas isso também é útil para outro propósito. Vou trazer uma curiosidade interessante aqui. Sabia que nem em todos os lugares do mundo os baralhos têm 52 cartas? Na Alemanha, por exemplo, em vez do baralho ter 52 cartas, tem 32 cartas. É porque eles tiram algumas cartas de menor valor do baralho para jogar. Então, nesse caso, imagine que eu quero pegar todo esse contexto de funções de baralho, queira jogar para o baralho da Alemanha, que são 32 cartas. Então, vamos para a primeira solução. Imagine que eu tenha colocado uma variável para cada função que eu estou utilizando. E aí, para trocar, eu teria que ir em toda a função e trocar o número para 32. Com um macro, não. E somente com uma linha e com um pequeno ajuste, eu consigo importar toda a minha linha de código, mudando de 52 para 32. Por hoje, é só.